Visitamos a Chichén Itzá e neste vídeo nós vamos te mostrar o melhor roteiro para conhecer a região. Vamos te mostrar como chegar e como conhecer esta, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E vamos te mostrar ainda como foi participar do super tradicional Dia de los Muertos. Vamos te mostrar o melhor lugar para se hospedar, como conhecer Valladolid e também um pouco mais sobre a cultura maia. Ainda vamos te mostrar onde comer bem aqui na região e como conhecer os cenotes mais incríveis. Bora viajar com a gente? Chegamos em Valladolid. Nosso Airbnb, eu acho que é esse prédio aqui. Pegamos um Airbnb aqui em Valladolid, pertinho do centro e das principais atrações. Já começar esse vídeo assim, ó, com dica top pra vocês. Eis que nós resolvemos nos hospedar em Valladolid, que é uma cidade mais no centro, assim, né? Não é uma cidade de praia como Tulum. Porém, todas as principais atrações, como os cenotes e a Chichén Itzá, ficam aqui perto. Então, se você é como a gente que adora curtir as atrações, vale muito a pena se hospedar aqui 2 noites pelo menos em Valladolid. E como a gente tá de carro alugado, que essa é outra dica super legal pra você, porque o custo-benefício é muito bom. A gente pagou R$ 1.600 num carro Dodge, já com cobertura, para 10 dias pra gente fazer todo o nosso rolê aqui em Cancún, Tulum, Playa del Carmen, fomos pra Holbox também. Inclusive, todos esses vídeos você encontra na nossa playlist México aqui no canal. Mas voltando, com carro alugado você tem mais liberdade e também ficando aqui em Valladolid você consegue ir nas atrações quando elas não estão lotadas de tour e tirar melhores fotos, curtir melhor o lugar. Então essa é a nossa dica aqui pra você. Esse é o nosso Airbnb, eu achei maravilhoso. E ele é super novinho. Acho que a gente, sei lá, talvez não tenha tido 10 hóspedes aqui ainda. Então, um privilégio também, né? Inaugurar um espaço desse, que é super bem decorado e super confortável, né? E agora, como a gente veio direto de Holbox, que deu cerca de 2 horas de carro, a gente tá morrendo de fome, ainda não almoçamos. A gente vai procurar algum lugar pra comer e, quem sabe, já conhecer o centrinho aqui de Valladolid. Viemos conhecer aqui, ó, o Lalá Cafeteria, que tem essa proposta de desenho 2D, é tudo preto e branco, e eles servem brunch das 9 até as 4h30. É bom sempre reservar se quiser conhecer. Aqui já tá meio vazio porque já tá quase na hora de fechar, mas deu certo, conseguiram liberar pra gente fazer um lanche aqui e conhecer esse espaço super diferente. É tudo em desenho 2D. Pedi um cappuccino. É um pouco mais longe lá do centro, a gente veio de carro. E aqui, ó, muito legal e diferente a proposta. E o café tá bem gostoso. Diferente. Ó, cada sanduíche deu 120 pesos. Tava bem bom, assim, bem interessante. De frango mais apimentadinho. Tá boca ardendo, mas achei legal. Gosto diferente. Cappuccino maravilhoso. Água 35 pesos, cappuccino 45 pesos, deu um total de 320 pesos, que dá mais ou menos R$100. Justo, preço justo. Chegamos aqui no centrinho, ó. Essa é a praça principal de Valladolid, ali é a igreja. Tem bastante turista. Feirinha, nem gosto. Olha, tá tendo dança lá, ó. Sim. Será que já é festival de Dia de los Muertos, que é daqui a 2 dias? Olha que legal, o pessoal do Airbnb acabou de nos mandar a programação de Dia de los Muertos. Ai, tudo que é bem típico é na frente do cemitério. Hoje? Aham. Vamos? Vamos? E amanhã também tem programação, ó. Vai começar uma programação 6h30, daqui 1h30. Frente ao cemitério municipal. Cara, é super tradicional, a gente vai pegar um Dia de los Muertos em México! Gente, eu amei demais. A gente vai conhecer o centrinho de Valladolid
E depois vai ter as apresentações tradicionais do Dia de los Muertos, né? O feriado é dia 2, mas as festividades aqui, a programação deles começa desde o dia 31, que é hoje, 31 de outubro, e vai ter um evento na frente do cemitério. Isso que é legal também de dormir na cidadezinha mais tradicional, que tem tudo isso, sabe? É menos turística, mas assim, vivência real. E essa é a parte de fora, ó, do prédiozinho onde a gente tá hospedado. Ó, aquele primeiro lá é o nosso Airbnb. Passarinho mesmo. É? Eu achei que era gente. Gente, tá muito legal. Acabamos de chegar aqui na pracinha central, final de tarde. Hoje é dia 31 de outubro. Já começaram as festividades do Dia de los Muertos. Muito legal, tá tendo apresentação de dança ali atrás. E esse barulho que vocês estão escutando é passarinho. A gente achou que era apito de gente, assim, imitando passarinho, sei lá. Mas é muito passarinho que tem agora final de tarde. E aqui na frente também fica a igreja, que é um dos pontos turísticos aqui de Valladolid. E hoje a gente ainda recebeu dos anfitriões ali do Airbnb um calendário com as programações desse Dia de los Muertos. E vai ter a festa tradicional que eles fazem, que é na frente do cemitério. E agora temos que descobrir aonde é, né? Mas acho que vai ser muito legal, uma experiência muito única e raiz aqui do México. E tem marquesitas. Vamos pegar uma? Pode ser. Aquela barraquinha ali eu vi umas marquesitas bonitas. Meu, olha a fila. Deve ser bom, né? Olha lá, ó, pegou o negocinho. Peraí que eu tô revelando o segredo da marquesita lá, ó. Ela tá, jogou a manteiguinha ali, jogou o molho, jogou a massa ali da marquesita. E agora vem a Nutella. Ó, pau. Encheu na Nutella, passou a Nutella e tá pronto. E já vem a segunda sendo feita lá atrás, ó. A equipe aí é entrosada. Vale a pena. Vale a pena a fila. Muito bom. Hoje é dia 31 de outubro, né? Eles comemoram o dia de los Muertos. E aí tá tendo um festival aqui, na frente do cemitério municipal. Muito interessante, tem um cara contando ali uma história sobre finados e tal. Depois vai ter um show ali de uma orquestra, tem uma feirinha, tem uns caras fantasiados ali. Interessante como é forte essa cultura aqui, né? Lá atrás é o cemitério. Vai ter uma atividade agora ali dentro do cemitério. É isso, galera, olha só sério. o que ela me coloca pra fazer. Ai, gente, isso é turismo raiz. Do nada a galera tá indo Gente, embora. não aconteceu nada, tá todo mundo embora. Os bailarinos foram embora, que são os mexicanos, eles sabem o que tá acontecendo. Mas tem gente voltando. chegando também. Vamos ficar mais um pouquinho. Do nada a gente veio parar numa procissão. Porque ha llegado el día de estar contentos. É dia de Porque ficar feliz. volvemos a estar juntos un año más. Porque pode todo mundo ficar junto um dia. Olha que Amanece legal. el primer día. Todas las familias con varios pueblos se preparan tamales. Los niños vuelven a Isso é pra libertar quem tá peregrinando ainda, que não encontrou seu caminho. E aí eles fazem um altar com a foto das pessoas, de quem já foi, e botam perto desse altar com a foto que a pessoa gostava. Bebida, dança, chocalho, qualquer coisa que ela gostava, eles botam ao redor. Uma tradição aqui.
Mercado 41 aqui na rua 41, muito top. Várias opções. Aqui, ó, quesadilhas, tacos, burger, sobremesas em torno de 150 pesos o hambúrguer e 28, 38, 48 pesos cada taco. E ó, chegou, o meu é carne e queijo e o do Alê é o pastor, que descobrimos é porco, não é cordeiro não. Bom demais. Carne, queijo e abacate. Ela chama de mulitas. Não entendi porquê, mas é mulitas. Bom demais. Gente, com tudo que a gente pediu, deu 3 tacos pro Alê, 2 pra mim e mais uma batata. R$100. Muito bom. Gente, esses tacos de carne e queijo que vem com uma maionese de abacate com... Cara, meu Deus, bom demais. Amanhã eu já quero voltar aqui pra comer mais um. Mais 2. Ou 3. Muito bom. R$15 cada um. 15 pico. Bom dia, pessoal. Bom dia. Acordamos cedo. É o cenote Suitum. É um dos mais famosos. E é muito difícil estar sozinho aqui. Abre às 9 horas. Nós estamos chegando aqui 8h50. E fica só 8 km do nosso Airbnb. Então por isso é muito bom se hospedar em Valladolid. Eu tava vendo também que os tours, eles começam lá pela Chichén Itzá. Então o que eu pensei? A gente fazer o inverso. Uau. Entendeu? Genius. Aí a gente vai ser mais tranquilo. Nem esperamos dar 9 horas. Já deixaram a gente entrar. E aí, se for entrar, né, no cenote é sempre obrigatório o colete salva-vidas. E eles disponibilizam aqui também, tem que tomar ducha. A gente pagou 250 pesos por pessoa pra entrar. Aí pega aqui a pulseirinha, né? O ticket, depois troca pela pulseirinha. E aí tu pode ficar o dia todo. Chegamos aqui, ó. Estamos na passarela. Bem cedinho. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa na dança. Olha só que legal. Ecoa muito. E olha lá o buraco em cima. Dá pra testar também o eco da caverna. Agora já tá... Não dá pra escutar minha voz. Mas quando a gente chegou sozinho, qualquer coisa que tu falava baixinho já ecoava muito. Mas bem legal. Chegamos no Chucum. Chegamos onde? Chucum. Chegamos agora no cenote Chucum, que fica uns 10 minutinhos ali do primeiro que a gente foi, o Suitum. E aqui foi 180 pesos por pessoa e seria 400 pesos para quem quer almoçar aqui. Então eu acho que é um lugar que o pessoal de agência e tour vem na hora do almoço. Que eu tava olhando ali, é tipo um bifezão, assim. Nesse ingresso de 180 pesos, tá incluído o locker, né? Pra tu deixar tuas coisas lá. Tem tirolesa, tu pode ir quantas vezes quiser. Aí tem que só tomar uma ducha, né, antes. E também fica o dia inteiro, né? Tu paga uma vez só a entrada, fica com essas pulseirinhas aqui. E eu trouxe de casa os nossos snorkels, né? Que aqui tem bastante oportunidade aqui no México pra utilizá-los. Então, deixei tudo no locker, peguei só aqui, ó, câmera pra mostrar pra vocês. E os snorkels. E vai ser tenso entrar agora nessa ducha. Mas essa ducha logo pela manhã. E lá vamos nós aí, ó, pra entrada. Ó, todas as entradas de cenote são assim, ó. Em cavernas. Não, tem uns que são mais abertos, mas... Aquele que a gente foi lá em... tem uns que são abertos. Mas a maioria é tipo... assim. Tá escuro ainda, dá medo. Tu não vai querer entrar? Vamos lá? Tipo, acho que quando entra o raio fica bem azul. Só que tá bem escuro ainda. Olha, mas só no escuro já dá pra ver a cor da água. Olha que azul. E a tirolesa sai dali, ó.
Ah, vamos, né? Uma vez a gente sai correndo. Pode entrar? Gente, Então resolvido. esse é um problema novo. Chegar nos lugares quando não tem ninguém. Porque tu não sabe o que tu faz. Quando tem gente, tu sempre segue o fluxo, né? E aqui não tem fluxo. Ah, tem a luz lá, a cor da água. Uau, pô, aí sim, ali tá legal. Meu, dá medo, cara, sozinhos aqui. Caraca, a cor da água tá bizarra. Gente, vir sem ninguém é muito tenso, porque tu não sabe o que tem que fazer. Mas a gente vai mostrar tudo em primeira mão pra vocês. Ah, dá pra ir junto aqui, ó. Vamos junto. 1, 2, 3. Que medo! Inscreve no canal. 3, 2, 1, foi. Meu, que lindo! Olhem aqui, ó. Isso ali, ó, é a parte de baixo do cenote. Olha só, desce tudo isso aqui, ó. A questão de vir perto do meio-dia quando tá mais lotado é que a luz geralmente entra, né, bem retinho e ilumina, ó. Meio-dia daí fica dessa cor, ó. Olha só, tem um feixe de luz entrando ali por baixo. Olha que lindo. Tem 18 metros até lá em cima e 20 pra baixo. Então a gente tá na metade de água cheia. 20 metros. Gostei, achei divertido. R$60 por pessoa. Tem lockers, vestiário. Ali acontece, ó, o almoço. Do Borogodó. E chegamos nos cenotes Água Dulce e Palomitas. Eu esqueci de ver o horário. Que abria só às 2 da tarde aqui. Aqui, ó, cenote Palomitas. A gente tá no cenote Palomitas agora, que tem do Água Dulce e Palomitas. O Água Dulce só abre às 2 da tarde, e agora são 11h20. Aí a gente vai visitar esse aqui primeiro. É o mais roots até agora, com menos estrutura, assim. Esse não tem luz, né? Esse não tem entrada de luz solar. Gente, não tem ninguém. Esse é bem mais rústico. E eu tô impressionada com o tamanho disso aqui. Tipo, ele é o mais largo. E olha o tamanho. E é muito fundo. Tipo, desce, desce, desce. Geralmente, né, a gente tava vendo... É como se fosse essa altura sempre pra baixo. Pelo menos. Olha o silêncio. Mas dá medo entrar sozinho, assim. Sozinho, sozinho, sozinho. Nossa, a água é tão clara que aqui já tem água. Que loucura. Gente, os lugares mudam muito quando tá cheio de gente e quando não tem ninguém. Acho que essa estratégia foi boa de ir no mais movimentado primeiro, depois vai nos outros, pega tudo sozinho. Sim. Pegou sozinho, cenotes. Eu achei que, tipo, muito impressionante, porque ele é maior. Só que aqui o esquema, o mais legal, pelo que eu vi nas fotos, eu acho que era o Água Dulce. Tem uma escada e tal, mas aí não vai rolar. E ali no Palomitas e Água Dulce é 180 pesos por pessoa pra cada um, né? Então se vai no Palomitas 180, se for no Água Dulce mais 180 pesos. E chegando aqui tem várias placas do cenote secreto Maia, que eu não vi nada em português ainda falando desse cenote. Mas tem tanta placa que eles estão investindo que a gente resolveu dar uma passadinha, já que não deu pra ir no Água Dulce. E parece ter estrutura, porque só do investimento em placas pela cidade. E a gente viu que a van que tava no outro ali, no Palomitas, também tá indo pra lá. Então, vamos ver.
descuento, 15% no está y 2 por 1. Chegamos no cenote secreto Maia. Esse não vi reviews, vocês vão ver em primeira mão reviews aqui. Era pertinho desse Água Dulce e Palomitas que a gente foi, mas como Água Dulce estava fechado, a gente veio dar um pulo aqui. Esse é um pouco mais caro, 250 pesos por pessoa. Pode usar a piscina, tudo mais. Tem restaurante que ganha daí 10%. Que Okay guys, bonito. so this is a young adult cenote. If you are swimming, don't grab the roots because maybe a rock or a plant can fall. É bem legal, esse é o primeiro cenote aberto que aparecem as raízes ali das árvores vão pra baixo, que o pessoal pode, tipo, tem alguns cipós que pode se balançar, só não pode puxar as raízes porque não pode cair, não pode ficar muito baixo embaixo que pode cair. E quem quiser pular de 20, tem rapel aqui, ó, dá pra fazer rapel aqui da plataforma, são 20 metros, ou fazer cliff jumping, né? Que é salto de penhasco, dá pra fazer daqui também, ó. Cara, esse é bem interessante, hein? E ele achou que a gente era francês, porque não vem brasileiro, só vem franceses aqui. Todos os reviews do Google são em francês. E agora tem o nosso também aqui, hein? Descer por essa escada aqui, ó. Se segura, mano. Cara, tem 54 metros pra baixo, por isso que ela fica bem escura. Na câmera ainda fica um pouco mais claro do que vendo ao vivo. Só que é muito fundo. Tem que ir com colete, né? Aham. Isso aqui sim, eu acho que é... Apaga aqui. Tu pode saber nadar, mas, porra, é um fundo demais. E lá desce o rapel, ó. Com as cordas. Tipo, a altura dali, eu não tenho medo de pular. Mas quando eu olho pra escuridão da água, cara, eu fico com muito medo. Tipo, tu não enxerga nada pra baixo. Tu enxerga as beiradinhas, né? Aqui, ó. Ali tu consegue enxergar, onde tem bastante luz, né? Depois fica assim, essa escuridão. Mas tem o pêndulo Tem o rapel. e tem o rapel. Ai, gente, olha essa cor. A gente tá criando coragem. O meu medo é a água escura. Não é o pêndulo. O outro é aqui, ó. Diferente dos outros que são cavernas, mas os dois primeiros foram os mais legais, o Suitum e o Chukun. Quais tu gosta mais? Esse último é talvez mais bonito, mas eu dou coisa que foi mais legal. O da tirolesa lá foi bem legal. Outra coisa muito legal é escutar a rádio local, né? E agora entrou uma propaganda falando que novembro, né, é o mês das almas e pra rezar a novena para as almas que estão no purgatório e pedindo isso na rádio, assim, é muito forte essa cultura deles aqui. Altos restaurante aqui, ó, no Hotel Colonté, que também é parceiro ali do Airbnb. Tem 10% de desconto para quem quiser tomar brunch, almoço, janta aqui do ladinho. Ó, já chegou meu suquinho verde. Esse aqui. Várias opções. Carol toast, salmon toast. Então tem, ó, saladas, comidas mexicanas. O Ale pediu teriyaki bowl. E eu pedi um burrito e um tuna tartar também, ó, 155 pesos tuna tartar. O bowl do Ale tuna também, ó, 155. E um colonte burrito, 165. Que aí eu pedi um suco de abacaxi com açaí. Sabe o que é? Açaia. Não, açaia. Hortelã. Muito bom. E muito bonito o lugar, tipo, olha que bonito o design e tudo. Eu tava vendo umas fotos dos quartos ali na recepção e parecem ser muito bons também. A região é super boa, é do lado do nosso Airbnb e fica o quê? 5 minutos a pé da praça principal de Valladolid. 2 quadras. Vale muito a pena.
E ótimo lugar pra comer, né? Muito prático. É do lado do Airbnb, então não precisa pensar muito também. Vamos chegar nossos nachos. Gente, tudo tem um look aesthetic aqui. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de quando as pessoas pensam nos detalhes e no experiência, no ser bonito, sabe? No design. Graças. Tá lindo, hein? Ai, gente, bem caprichado. Cara, o melhor guacamole que a gente comeu até agora. Desde que a gente chegou no México, que a gente já tá rodando faz uns dias. Então, assim, ó, tá muito caprichado. Te dedico, Cassiane, minha mãe. Cara, olha o tamanho desse bonito. Era uma refeição que tu queria? Arrozinho com atum, brócolis e avocado. Ah, com a tortilha. Ah, que vem tortilha junto. Entendi, esse é o prato. Não é só o tartar. Bem diferente do que eu esperava, veio um burrito enorme. E eles servem com os molhos já, que é bem típico. Em Roboche também, quando a gente provou as chinquilatas, chincalines, como é que era? Chinquila. Eles também perguntavam se queria o molho vermelho ou o molho verde. E eu vi que eles serviram um burrito com esses dois molhos aqui, que são bem tradicionais. A gente vê em várias comidas. Almoço top aqui no Hotel Colonté. Ó, aqui é o nosso Airbnb. Aí eles deixam estacionar aqui no Hotel Colonté também, ó. Aqui o hotel, onde fica o restaurante ali dentro. Pode entrar, já falar com o recepcionista. E café da manhã, almoço e janta ali. Muito bom, tá? Bom. Melhor guacamole que eu comi na viagem. Os melhores da vida. É, exato. Exato. Melhor da vida, na real. E agora a gente tá indo lá conhecer o Ekbalan. Ele é até mais perto lá do último cenote que a gente foi, Secreto Maia. Mas a gente quis voltar pro hotel, tomar um banho, comer com calma. E aí estamos voltando pra lá. O bom de ter carro alugado é isso também, que te dá mais liberdade pra fazer, né? Essas coisas. Então estamos voltando pra lá, que é um sítio arqueológico. E parece que também tem um cenote por ali. Tá dando 35 minutos até lá. Faça seus comentários, Alexandre. Não, o comentário é que eu comi bem, caramba. Cenote, tudo que é canto aqui. Tem um cenote até no meio da cidade aqui. E mais uma curiosidade. Nós descobrimos, falando com a mãe do Alê, que ela falou, ué, são 3 horas de diferença. A gente, não, são 2. Ela, não, mas aqui já são 5 da tarde. A gente, ué, aqui são 2 da tarde. Descobrimos que em Valladolid é 1 hora menos, está 1 hora menos. E aí a gente dormiu, não percebeu isso, o relógio celular atualizou tudo certo, né? Então aqui no horário local a gente tá tudo certo. Mas tu conferiu o Cancún e tava 1 hora a mais? 1 hora a mais, aham. É, tem que pagar 100 pesos pra estacionar aqui dentro do parque. Inefectivo. Inefetivo. Então é muito importante você... Efetivo é dinheiro, né? Então é muito importante ter o dinheiro. Até que bastante lugar tá aceitando cartão. Achei que aceitariam em menos lugares. Mas tem que ter, tá? Tem que ter o trocadinho. A gente agora tava acabando, a gente tem que trocar de novo o dólar por pesos. E foi na lata, assim, 100 pesos. Chegamos em Ekbalan. Ok. 2. Então vamos pagar no cartão enquanto a gente não troca por mais pesos, né? Ou pode passar o Wise. Aqui os ingressos de admissão geral, na verdade é 441 pesos, né? Mas aí tem mais a taxa do imposto, então 531 pesos. E a última entrada realmente é às 4 da tarde. Então bora que tá na hora. Esse é o caminho até lá. Eles eram bem baixinhos. Dá pra ver que o povo mexicano ele também tem uma estatura menor, né? E os maias parece que eram bem baixinhos. Gente, olha essa construção, que loucura! Tá criando coragem, amor.
vale muito a visita. Sério, olha a vista aqui de cima. Tu vê muito longe, tipo, muito longe. E o pico de internet aqui, ó, nunca pegou tão bem desde que a gente chegou. Tá bizarro. Cuidado, amor. Ai, pra descer é tenso. Ele foi, ó. Ele tá lá embaixo já. Arrasou, cara, arrasou. Gente, o Ale merece inscrição no canal, hein? Enquanto isso, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui esperando, vendo a vista. Prendi os cabelos, tirei o boné, botei celular, tudo quanto é coisa lá na bolsa do Ale. Fiquei só com a câmera aqui, eu e vocês. Pronto, estamos de volta aqui embaixo. Gente, pra descer, ou tu vai descendo assim, jogando o corpo pra trás, ou tu vai de ladinho assim, ó. Eu fui de ladinho. O Ale foi um arraso, ele foi com tudo. Lá em cima dá um friozinho na barriga, assim. Venho com uma roupa de esportes. Não esperava, achei que ia ser só caminhar, não esperava que a gente ia subir até lá. Arqueóloga. Valeu muito o passeio, venham conhecer. É incrível como que isso aqui existe dessa forma. Cara, sério, muito, muito bom. A gente veio sem o guia, dá pra entender bem menos coisas, né? Amanhã no Chichén Itzá a gente vai contratar um, porque daí a gente quer entender realmente toda a história. Quando a gente foi ali na ruína, um guia, alguém aqui do parque, pediu pra gente tirar o microfone. Disse que é proibido gravar de microfone. O que não fez muito sentido. Bem top aqui, hein? Pertinho ali da Casa de las Frailes. Olha que vibe aqui o lugarzinho na rua. Tem um rooftop também, cortina mexicana. Chegaram agora de entradinha os nachos, por conta da casa. Dica do Ale? Dica do Ale. Dica do Alexandre, hein? Todo jantar de hoje. Tô gostando. Meu Deus do céu. Sou apaixonada no milho. Cara, achei que era queijo, mas é tipo uma maionese e é pimentadinho. Pimenta? É pimentado. Tá fervendo tudo. Eu achei que era tipo gosto de queijo, o branquinho, mas é maionese. Então ele é um pouco ardido, assim. Maionese. E ó, dá-lhe água, porque... Massinha, molho branco e cogumelos, pãozinho, bolo de milho com sorvete e olha que belezura, cheesecake de tangerina. Ai, ó, que textura maravilhosa. Ai, que legal. Dia de conhecer Chichén Itzá. Mas antes vamos tomar um café da manhã no Hotel Colonté, que fica aqui do ladinho, que é parceiro do Airbnb, né? Tem 10% de desconto. E olha, é bem pertinho. Pronto, já chegamos. Aqui, ó. E aqui também é um hotel, né? Então tá cheio de gente no café. Lugar bem bonito. Os quartinhos ali em cima. Eu vou nesse de breakfast. Assim, ó. 210 pesos. Aí vem um prato de frutas, 2 ovos, 2 ingredientes escolhas. Aí vem suco e mais café e cesta de pães à vontade. Bom, né? Aí além disso tem outras coisas, tipo uns omeletes aqui deles. Avocado toast. 145 pesos um avocado toast, salmon toast 165, tem hummus toast, tem French toast, banana French toast, Cara, chilaquiles. não chilaquiles hoje não. Tem 4 fuso horários do México. Ó, a gente tava aqui, Ai, que tá no final. agora a gente tá pra cá. Esse estado aqui, que é o que a gente tá agora, Yucatán, já é fronteira, já é no outro fuso horário. Vivendo e aprendendo, né? Gostei, hein? Ó, eu pedi um cappuccino e panquecas e o Ale pediu a sequência inteira de café da manhã. Delícia. Bom. Tomar um cafezinho da manhã de hotel. E aí, pronto, chegou já parte do café da manhã do Ale. Cara, Isso é só o início.
Cara, que loucura isso aqui. Vem arroz, vem salada e vem mais fruta ainda. Vem uma cesta de pães. E eu pedi aqui, ó, pancakes. Aqui na região é super tradicional o mel com pimenta. Eu acho que esse não deve ter pimenta, mas bom, pelo menos vou provar o mel. O que tu acha? Acho que vai dar boa, vai dar boa. Foi muito bom aqui em Valladolid, deu pra fazer vários cenotes, ficar pertinho das principais atrações como Ekbalan. E agora a gente tá indo pra Chichén Itzá e vamos passar por Tulum, conhecer ali a praia, o centrinho, Madre Naturaleza. E por último nós vamos seguir para a Playa del Carmen. Essa é a vista da sacada aqui. E uma cidade bem tradicional mexicana, foi muito legal ter ficado aqui, Foi né? muito massa. Pô, porque, cara, tipo, aqui não é... É México. Tipo, tem México. muito turista, mas é México, não é Comida internacional. boa, né? Comida boa, Nossa, bons lugar restaurantes. Bem legal mesmo, valeu super Valeu a pena. E o custo-benefício é ótimo e fica a dica pra vocês também aqui, ó, se hospedarem neste Airbnb. Bora conhecer Chichén Itzá. Os bastidores que a Globo não mostra. Pisou no cocô ontem, ó. Tá ali tentando limpar o tênis dela. Tênis novinho. É isso. Isso que temos pra hoje. Partiu. Não, deixa eu contar essa história. Ontem a gente tava voltando do restaurante, aí eu vi um cocô muito pisado. Falei, cara, a gente passou por aqui, será que foi a gente na ida? Eu olhei meu pé, mas não acreditando que seria, né? E realmente fui eu que pisei. Numa bosta que vocês não têm ideia do tamanho. Mas, lado positivo, eu estava de tênis. Lado positivo 2, eu vi que fui eu que pisei. Senão eu ia chegar no apartamento e não ia estar... Bora, Chichén Itzá! Se inscreva no canal. Estamos andando há uma semana já de carro. Vamos parar pra abastecer agora. Como é que Eu tu pedi pediu? a gasolina regular, que é... Tem a regular e tem a premium. A regular tá 23 pesos por litro. Deu 1.017 pesos pra encher o tanque, tava entrando na reserva agora. Vai dar 300 reais. 300 Bom, pra uma semana, é bom, né? andamos bastante, valeu a pena. E antes de ir embora, né, da cidade aqui, a gente passou pra ver o letreiro e o convento de São Bernardino de Siena, que eram os últimos pontos turísticos que faltavam a gente checar, né, dar aquele check aqui em Valladolid. E tá muito quente hoje, eu acho que é o dia mais quente que a gente pegou. Fica no finzinho da Calle de los Frailes, que foi aquela rua que a gente caminhou ontem com vários restaurantes e lojinhas. E carro alugado vale muito a pena. A gente pagou R$1.600 nesse carro aqui, ó. Dodge, carrão, com seguro, cobertura completa para 10 dias de viagem. Tipo, vale muito a pena, dá muita liberdade. E você vê as atrações sentarem com muita muvuca. Chichén Itzá parking lá. Entrada, cenotes, buffet. Cara, será que... É, tá estranho isso, vamos... Bora, né? Falaram pra gente parar, pegar um ticket. Ah, isso aqui é pra tu ir lá perto. Acho que pega uma van daí até lá, né? Cara, ele falou que a gente tem que pegar um ticket pros carros alugados pra não estacionar a 6 km de distância. Eu li no site de Chichén Itzá que pegava o ticket no lugar. Tá bem, nem tem um cara de turista, né? Eles pararam na rua, botaram um cone e mandaram entrar. Aí parece que é polícia, daí tu para e tu olha, não é polícia. Gente, quando param na estrada, fazem assim, parece que é muito sério, né? A gente ficou assim de tocar reto, tomar uma multa, mas era papo pra enganar turista ali, só pode. Se não for, a gente volta, mas parecia muita enganação aquilo ali. E tinham turistas ali parados comprando. Nós estamos a 30 km ainda de Chichén Itzá. É, tipo, tá longe, faltam 26 minutos ainda pra gente chegar lá. Ao todo dá 45 minutos lá de Valladolid até Chichén Itzá. E ele falou que se não comprar o ticket, eles vão falar pra estacionar 6 km de distância. Cara, 6 km é longe pra caramba, tipo, é 1 hora caminhando. É, não é nem a imagina. pau, que é fazer um parque que tipo, só tem que pegar um ticket no meio do nada lá, não.
E Eles outra, foram bons. e se for 6 km de distância, tu acha que não vai ter um tuk-tuk e gente vendendo pra ir até lá? É. Vai. Só que, cara, eles foram bons, foram bons. porque parecia polícia, assim, coletezinho. É, não parecia botaram polícia, colete, parecia... botaram cone na rua, mandaram parar o carro, encostar. No parque lá de Ekbalan tinha a parte da Polícia Federal que coletava impostos. Então poderia ser, sei lá, um pedágio, uma taxa pra entrar. Mas olha, não. Ó, viram? Quando manda parar assim, com uniforme, crachá e caramba. não para. Entonces, si gusta, puede retornar y estacionarse adelante. Ah, ok, estacionado do parque. Sí, ahorita aquí. 80 pesos aqui o estacionamento. Esse aqui é bem pertinho. Aqui, ó, o estacionamento tava logo ali e a entrada do parque é aqui, ó. Olhem o movimento que tem. Tudo que a gente não viu de turista até agora, a gente vai ver hoje. É muita gente. Caralho, Alice. Aqui é pra comprar os ingressos. 614 pesos mexicanos comprando aqui na hora. E olha a fila. Aqui ó, preço pra locker, $3. Um locker grande, $3 pra sombrinha, que é bastante sol. Que é a entrada. Olha só, tem lojinhas, restaurantes pra comprar ingresso, guias oferecendo tour. E é muita gente. Que loucura. É muito turista. E aqui só pagando em pesos, né, em dinheiro. Dólar não aceita. Ou você pode pagar em cartão, né? Tanto cartão de crédito como também o cartão de débito que você tenha na moeda. Como por exemplo o da Wise. Vou deixar o link pra vocês criarem a conta se não tem ainda da Wise na descrição. E 90 pesos é o imposto. 90 pesos é um imposto federal e você ainda tem que pagar o estatal, que é 182. Então aqui eles dividem o valor total, você tem que pagar em 2 guichês diferentes. Primeiro paga 90 pesos cada um, que é uma taxa federal. E depois tem que pagar 524 pesos mexicanos cada um no outro guichê, que daí é o ingresso mesmo. Então, Admissão General, foi difícil chegar, pegar o ingresso, muita gente, muito turista. Agora deu uma esvaziada, parece. Quando a gente chegou, eu acho que chegou vários tours juntos, tava assim, ó, muito socado. Pra entrar com qualquer câmera, paga 45 pesos. Aí tu desvia da fila e paga aqui. Então, a minha câmera oficial não paga, mas a GoPro paga 50 pesos. Peguei agora a autorização, então bora, acho que agora foi. Cara, eu amo ser turista, sério. Eu amo, é muito bom. Aí pegamos o guia, faz toda a diferença. É preço tabelado em espanhol, 900 pesos, 1.000 pesos em inglês e 1.200 em outras línguas. E aí a gente também se juntou num grupinho aqui na frente que tinha interessados e eles dividem o preço entre o pessoal. Então ficou 150 pesos por pessoa, valendo super a pena. Teve um turista que subiu aí no final do ano passado, a escada. Aí a polícia subiu pra retirar ele, que não pode subir. Teve uma mais trágica que aí a moça em 2006, ela caiu, ela tropeçou descendo o degrau, caiu 20 metros, morreu. E aí pararam de deixar. Aí depois não pôde mais subir, depois. Como su religión, pero sin utilizar templos. En el tema de la religión, cuando les hablaba de una cultura... A construção é muito perfeita e eles alinharam a pirâmide de acordo com solstícios, equinócios, para acompanhar as temporadas, estações, chuva, muito louco. E quando bate palma fora da linha, tu escuta uma palma ecoando. E quando tu bate a palma na linha da escada, bem na frente, o enquadramento das pedras perfeitamente faz o mesmo som de um dos pássaros deles aqui da região. ¿Escucharon cómo se producen los tres? E o barulho desse pássaro, eu perguntei por que esse pássaro específico.
É porque ele parece uma cobra quando voa, porque ele tem um rabão. E o que faz o barulho é o mineral que tá na pedra. Esse é o barulho que faz... Aí, ó, pegou amanhã. Aqui que acharam muitos ossos, caveiras. Tá sem água. Essa água é só de decomposição. Nossa, deve ter muitos corpos aí embaixo. Agora a gente vai pro campo da pelota. Vai mostrar como era o jogo deles aqui. E ele mostrou uma bola, como era. Eles fazem com resina, né? Que vira uma borracha, fazendo camada por camada. Na lua cheia, era sempre extraído durante a lua cheia. E a bola bem diferente, assim, né? E eu achei que ela era pesada, que ia afundar, mas ela quica. Muito legal, adorei o tour. Deu que cerca de 2 horas. E aqui a gente tá no maior campo de Juego de Pelotas que eles tinham, Campo Maia. E era um jogo que eles tinham que só podia usar algumas partes do corpo, né? Como o quadril, aqui a parte da perna, né? E aí ficava o capitão ali em cima. Os capitães podiam também utilizar como se fosse um bastão. Como é que é? O de beisebol? Beisebol bat. Os capitães podiam também utilizar bastão para tentar acertar a pelota, que era feita de cera, né? Uma resina de árvore, que essa resina era coletada nas noites de lua cheia. Tinha que acertar aquele quadrinho lá, aquele círculo lá. É muito difícil, parece pequeno. E aí vem a teoria de que os campeões morriam, né? Se sacrificavam. Mas aí o guia estava explicando, não é que morriam de fato, é mais simbólico. Porque, por exemplo, o Miguel, que é o guia, né? Se ele fosse o campeão, o simbolismo é que morria o Miguel de hoje e nasce um novo Miguel, né? Seria essa a ideia que conseguem explicar, então, né? O desenho do sacrifício dos campeões, que também são representados nos desenhos. E esse foi nosso passeio aqui em Chichén Itzá, vale muito a pena. Foram cerca de 2 horas com o guia, né? Um pouco mais longo, mas vale muito a pena entender mais da história, né? Muito rico isso aqui em cultura, em história. Como que construíram tudo isso, engenheiro? Como? E tem assim, não se pode confirmar, porém há pesquisas de que pode ter um cenote aqui embaixo da pirâmide. Então, e eu acho que é bem provável, né? Porque tem muito cenote, tem muita água, e de todos esses lugares eles pensaram em tudo. Eu acho que eles pensaram em construir em cima de um cenote, que é água e tal, e toda a parada de sacrifícios que eles faziam, que é bem intenso por sinal, tinha relação também com a parte de quando iria chover, né? Que aqui é bem seco, ó. Choveu faz só um dia e tá tipo muito seco aqui o chão, só um dia sem chuva. Então tinha toda essa cultura de sacrifício por causa da chuva. Então pra mim também faz sentido que pode ser que tenha um cenote aqui. Depois do fabuloso, agora ela soltou outra. Essa pirâmide é muito majestosa. Majestoso. Realmente. Pegamos o microfone de volta. Se alguém souber aí por que do microfone, comenta. A GoPro apaga, a câmera não paga. Não compreendo. Finalzinho do dia. 4 horas. A última entrada aqui no Chichén Itzá é às 4 da tarde. E o parque fica aberto até às 5. O ideal é tirar um período inteiro pra vir aqui, tipo, sair às 8 do hotel, chega aqui às 9, fica até meio-dia, tá legal. Vou pegar a 180D, que é uma via rápida, pedagiada. O pedágio é caro, mas pô, a via é muito boa. Tipo, vai dar uns 100 reais o pedágio. E acho que ela vai direto, vai a 122 km até Praia del Carmen. E tá sempre em obra, né? Tipo, tá sempre arrumando e tal. Aqui é a divisa, ó, Yucatán e Quintana Roo. Então aqui troca o fuso, 1 hora menos, 1 hora mais.